Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Almir. Isso aconteceu com ele na cidade de Limeira, que fica no estado de São Paulo. E nessa época, que era no ano de 2015, o Sr. Almir tinha 36 anos. E tudo começou assim. Eu trabalho de Uber na minha cidade. E sendo assim, certo dia na parte da tarde, eu fui buscar um passageiro na rodoviária da minha cidade. E chegando nesse local, logo um homem veio perto do meu carro. E era o passageiro que eu tinha ido buscar. Então esse passageiro, que parecia ter por volta de uns 30 anos, me indicou o lugar para onde ele desejava ir. E depois de algum tempo, eu cheguei em um bairro que ainda estava em construção, e as ruas ali perto eram bem escuras e assustadoras. Esse homem acabou descendo em uma casa que alugava quartos, e ficou conversando com o proprietário do lugar. E logo depois ele me pagou, e eu saí dali e voltei para o meu trabalho. Mas no outro dia, na parte da noite, eu estava limpando o meu carro por dentro e vi um RG dentro do meu automóvel. E assim eu olhei o documento e me lembrei da foto, que era daquele cara que eu tinha levado naquela casa que alugava quartos. E só deu para eu passar pela casa do rapaz na parte da noite para entregar o seu documento, porque nesse dia eu estava com muitas chamadas de passageiro. E assim, quando chegou próximo das 9 horas da noite, que sobrou um tempo, então eu passei na casa desse homem que alugava quartos. E desci do carro. Eu fui até a frente da residência para chamar o moço para entregar o seu RG. Então esse cara veio me atender no portão todo assustado, mas eu entreguei o seu documento. E logo a seguir eu liguei o meu carro e peguei o meu caminho de volta para a minha casa. Mas o que eu fiz com o meu automóvel foi cortar por uma rua de terra para chegar no meu bairro mais rápido. E nessa estrada de terra que eu estava passando, era um lugar bem escuro e com muitas matas. Mas logo a seguir, no meio dessa rua de terra, eu vi um armazém que era tipo um bar, onde tinha alguns homens bebendo nesse local. Me deu uma vontade de tomar alguma coisa. Então parei o meu carro em frente desse bar e pedi uma cerveja. E comecei a beber também, e a conversar um pouco com o dono do estabelecimento. E conversa vai e conversa vem, o tempo foi passando. E quando era por volta das 11 horas da noite, de repente eu vi um cara andando ao longe. E assim que ele passou pela frente do bar que eu estava, eu notei que era aquele homem que eu tinha acabado de entregar o seu RG. Eu achei estranho aquilo, porque eu pensei como ele teria coragem de andar nessa estrada toda a pé, talvez ainda sem conhecer a região. Eu achei que ele iria parar no bar, mas esse cara passou reto com muita pressa e nem me viu por ali. Mas depois eu deixei isso para lá e continuei bebendo. E logo a seguir, os dois homens que estavam no bar bebendo também foram embora do local. E assim que eu já iria sair do bar para voltar para minha casa, de repente aqueles dois homens que saíram do estabelecimento há pouco tempo voltaram correndo para o bar muito assustados. Começaram a falar que tinha uma criatura enorme com os olhos vermelhos que parecia como um cachorro e que estava lá na frente da estrada. E perguntaram para o dono do bar se ele não teria alguma arma, porque esse bicho estava por perto e poderia aparecer a qualquer hora na frente do seu comércio. O dono do bar ficou em dúvida se ele entrava na conversa desses dois caras. E o que esse comerciante falou que a sua arma estava dentro da sua casa, que ficava atrás do estabelecimento. E nessa enrolação toda, eu fui até a rua e comecei a olhar pela estrada de terra para ver se eu via alguma coisa. E foi aí que eu vi um vulto preto, a uns 50 metros à frente. Mas eu não sabia direito o que era, porque aquilo se abaixou no mato muito rápido.
Aí eu avisei o dono do bar que realmente tinha alguma coisa rondando ali perto. E assim ele veio até a porta do bar para ver o que era. Os dois clientes que estavam por ali disse que era para eu levá-los embora do local, porque eles não iriam andar a pé até as suas casas. E nisso então eu concordei e esses dois homens entraram no meu carro. E o dono do bar, vendo que realmente tinha alguma coisa escondida no mato, resolveu abaixar a porta do seu comércio para ficar vigiando. E em seguida eu liguei o carro e fui saindo devagarzinho. E os dois homens me falaram para eu não passar perto do animal e que era para eu pegar o outro lado da rua. Mas eu nem liguei pelo que aqueles dois caras estavam falando. E fiquei mais interessado de ver esse animal que os assustou e que estava escondido ali pela mata logo à frente. E assim que cheguei perto de onde esse bicho estava escondido, eu parei o meu carro e dei uma virada no automóvel e joguei a luz da lanterna em cima desse animal. Mas eu levei um baita susto com o que vi, porque era uma criatura muito parecida com um cachorro, mas muito maior. E esse bicho correu assustado por causa da luz da lanterna do carro. E foi até uma cerca que tinha ao lado da estrada. E esse animal não conseguiu passar pelo cercado por causa dos fios de arame farpados, que eram bem fechados com pouco espaço. Essa criatura ficou meio confusa. E foi nesse momento que eu levei um susto, porque esse animal ficou em pé em duas pernas, para ver se dava para ele passar por cima da cerca. Mas esse bicho não conseguiu, e foi nesse instante que eu vi bem que aquilo era um lobisomem, porque essa fera em pé tinha um corpo parecido com o de um homem, mas tinha uma pelagem escura e falhada, e os braços pareciam com a de um humano, e a sua cabeça era idêntica à de um cachorro, e o rosto lembrava a cara de um macaco. E as orelhas dessa fera eram grandes e pontudas para cima. E o estranho é que as pernas desse lobisomem eram parecidas com a de um animal, tipo quebrada para trás. Eu me assustei com a aparência daquele lobisomem, mas os olhos daquela criatura eram vermelhos e não amarela como a maioria dos relatos falam. Mas fora isso, o que essa criatura fez foi que, como ele não conseguiu passar pela cerca, aquilo se agachou e ficou como um cachorro, tipo em quatro patas no chão, e correu em direção da rua e passou para o outro lado da estrada que não tinha cerca e sumiu naquela mata escura. Eu e aqueles homens ficamos olhando um para a cara do outro espantados com o que tínhamos acabado de ver, porque todos nós concordamos que aquela fera era um lobisomem. E o que eu fiz foi voltar de carro no bar e falei para o dono do estabelecimento não ficar do lado de fora na rua, porque era muito perigoso. E eu expliquei para ele que aquele que estava rondando por perto era um lobisomem. E esse dono do bar ficou assustado, porque ele viu essa criatura de longe. Mas logo a seguir ele trouxe a sua mulher que estava na casa. E eu levei esse pessoal todo embora daquele lugar e tirei todo mundo do risco. E em seguida eu os deixei na casa de um deles e desceram todos ali. E assim depois eu voltei para a minha casa, muito perplexo com o que eu vi. Mas no dia seguinte eu não parava de pensar nessa criatura e o de tão perigoso que eu acho que é esse lobisomem. E logo eu me lembrei do cara que eu tinha entregado seu RG e fiquei preocupado com esse homem, porque ele passou na frente do bar depois de algum tempo que aquele lobisomem apareceu. Eu até achei que o lobisomem poderia ter atacá-lo naquela rua de terra. Então decidi ir até a casa onde ele estava morando, para ver se não tinha acontecido nada com ele. Então eu peguei o meu carro e fui até a residência onde esse cara tinha alugado um quarto. E chegando ali, eu o chamei, mas quem atendeu foi o proprietário. E logo eu perguntei do moço do RG. E o dono da casa me falou que esse cara do documento
chegou bem cedinho na casa e pegou a sua bolsa e pagou a sua diária e foi embora. Eu achei um pouco estranha essa história desse cara ir embora dali de repente, mas pelo menos ele estava bem. E depois, no outro dia, eu voltei lá no bar da estrada, onde eu vi o lobisomem rondando. E o dono daquele lugar disse que não abriria mais o bar na parte da noite. E que depois daquele dia ele não dormia mais direito, de medo dessa criatura voltar por perto. Bem, eu não posso afirmar que aquele passageiro era o lobisomem, mas que tem indício disso, tem. E com a experiência que eu tive com essa fera e a vi na minha frente, eu fico pensando quantas vezes essas criaturas já atacaram pessoas pelo Brasil afora, porque esses lobisomens existem mesmo. Boa noite. Bom pessoal, se você gostou do relato, dê um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.